Como receber o Espírito Santo? Muitas vezes não sabemos, ou não entendemos como receber o Espírito Santo. Não é verdade? Então, sempre que um pai terreno promete presentear o filho, ele faz ou impõe algumas condições, certo? No mundo espiritual não é diferente. Nosso Pai, nosso Deus, também impõe condições, que veremos a seguir. Para recebermos o Espírito Santo, há 3 condições que devemos seguir. A primeira, consciência, estar consciente de que ninguém é batizado com o Espírito Santo porque merece. Se achar que tem méritos, nunca irá receber. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Este batismo deve ser buscado com todas as forças e de todo o coração, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Deuteronômio capítulo 26, versículo 16. Neste dia o Senhor teu Deus te dá a observar estes estatutos e preceitos, portanto os guardarás e observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. A segunda, querer. Esse querer não é simples vontade ou boa ideia, nem porque outros o têm, mas, por ser tão necessário quanto a salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 2. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu louvarei ao Deus de meu Pai, e eu exaltarei. Salmos capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. É um querer semelhante ao perdão dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versículo 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. É um querer ardente, acima de qualquer outro sonho ou desejo do coração. Mais do que viver, casar, conquistar mundos e fundos, enfim, mais do que tudo que as pessoas ou esse mundo pode oferecer. Por isso, o Senhor impõe a condição de sede. É preciso ter sede. Desesperadora sede. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Se não houver garra no querer, fica difícil. A terceira, pensamento do querer precisa ser seguido pelo pensamento ocupado na pessoa do Espírito Santo. O pensamento contínuo nele deve ser seguido, tanto em casa, no trabalho, na rua, na igreja ou em qualquer outro lugar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu ungido. Tanto quanto puder, devemos ocupar nossa mente com a presença do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenha um pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. É como o namoro. Quando se está amando, a pessoa vira e mexe e sempre acaba pensando na pessoa amada, não é? 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. O mesmo deve ocorrer com o candidato ao selo do Espírito Santo. O importante é manter a mente focada nele.
2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Não é preciso dizer que, nessa fase, o candidato deve procurar se isolar ao máximo das coisas nocivas à boa consciência. Evitar más companhias ou pessoas contrárias à fé, distrações vulgares e tudo mais que interrompa o relacionamento com o Espírito Santo. É difícil, porém, não é impossível. É 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A fé exige sacrifícios. Se na conquista dos bens materiais não se mede sacrifícios, quanto mais na conquista espiritualismo, imagine a plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Portanto, tem que haver o esforço sobrenatural para atingirmos a maturidade espiritualismo. Conclusão: quando estas condições são satisfeitas, o candidato não precisa fazer mais nada, muito menos se preocupar. É só esperar. A qualquer momento, em qualquer lugar, ele pode ser batizado. Em casa, no trabalho, na rua, na igreja, enfim, não há mais empecilho para que o Senhor Jesus venha batizá-lo com o seu Espírito. Preste atenção. Durante o tempo de ocupação da mente com a pessoa do Espírito Santo, é possível e provável que o diabo sopre pensamentos sujos. Caso isto aconteça, saiba que é um excelente sinal de que você está no caminho certo. Não desanime, não se preocupe. Nem pense que está pecando contra o Espírito Santo. Tentação não é pecado. Pecado é cair em tentação. Pecado é colocar em ação os pensamentos que Satanás soprou. Pecado imperdoável é ofender ou proferir palavras contra o Espírito Santo. Quando vieram pensamentos sujos, não tenha medo nem se acovarde. Aproveite o momento e resista ao diabo, louvando ao Senhor Jesus. Seja com cânticos, seja com palavras de adoração num tom alto ou baixo, depende da sua privacidade. O importante é não temer ou se intimidar diante dos pensamentos sujos. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um excelente dia. Até o próximo vídeo.